Seu carro merece o melhor. Lava Jato Gold. Há mais de 12 anos oferecendo qualidade e melhor atendimento. Polimento, cristalização, higienização de banco e teto. Lavagem simples e completa. E ainda sistema diferenciado de leve e trás, sem custo adicional. Lava Jato Gold, Rua Lourenço Dias, 31. Galera, de segunda a sabadão, estamos aqui na TV Opinião para trazer o melhor da informação, bate-papo, muita entrevista com esta equipe que vem somar para você. Não perca, e tem reprise também, viu? O melhor conteúdo está aqui para você. Arthur Pneus Auto Center. Há mais de 20 anos oferecendo o melhor atendimento, pois qualidade é nossa obrigação. Arthur Pneus, serviço sem igual. Alinhamento, balanceamento, freios, pneus, rodas, escapamentos. Um amplo espaço para atender você. Avenida Padre Alarico Zacarias, 548, Jardim Belvedere. Olá pessoal, a partir de segunda-feira, dia 2 ao dia 6 de novembro, a partir das 21 horas, nós teremos sabatina com os candidatos à Prefeitura de Araras. Na segunda-feira, Pedrinho Eliseu, a partir das 21 horas, trazendo ideias, projetos para um bate-papo sem igual. Na terça-feira, Bonezinho Corroquel, logo depois da sessão camarária. Ele vem para essa sabatina num bate-papo para você, trazendo ideias e projetos. Já na quarta-feira, Helder Bovo vem discutir suas ideias, seus projetos, também às 21 horas. E na quinta-feira, é a vez do candidato professor Bibo Bozini. E na sexta-feira, fechando a saga de entrevistas, o atual prefeito Júnior Franco vem trazer suas ideias e os seus projetos para você. Não perca Opinião Play, tanto nas plataformas digitais, quanto também através dos canais abertos aqui na TV Opinião. Não perca! Muitos dizem que o melhor conteúdo está no tempero. Mas acredito que o melhor sabor e a verdadeira comida está no Celeiro. Celeiro Restaurantes. Todos os dias com uma pitada única de tempero para você. Almoço a partir das 11 da manhã. Em 2 endereços para melhor atendê-lo. Antiga Estação Ferroviária e SESI. Celeiro Restaurantes. Simples assim. Quebrou? A LifeCell resolve. Conserto na hora. 4 meses de garantia. Reparo em celulares e tablets. E ainda recuperação de placas, acessórios, software, desbloqueio, atualização e backup. LifeCell. 7 de setembro 540 no centro de Araras. 33528808. Olá, seja bem-vindo ao Novo. A TV Opinião está há quase 2 décadas de informação e prestação de serviços. Apresento Opinião Play, uma multiplataforma com conteúdos locais, regionais e mundiais. Por meio dos canais digitais abertos 17.1 em Araras, 36.1 em Limeira, 41.1 em Piracicaba e na NET 13 local. Viemos apresentar uma nova forma de receber informações. A multiplataforma Opinião Play passa a disponibilizar o conteúdo ao vivo de toda a nossa programação, na palma e no alcance de suas mãos. Chegamos! Opinião Play. Acesse opiniãoplay.tv.br ou baixe o app Android
A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado e ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, Dr. Felipe. Na Oral Unique, você faz os seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Olá, boa noite a você que nos acompanha nesta semana toda especial. Nós que estamos dentro respeitando, né, o distanciamento, também a utilização da máscara. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência a partir de agora. Nesta semana, ontem iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araras, reforçando o papel de principal veículo de comunicação da cidade. Junto com a gente, o Point da Pizza, que fica na Avenida Gofredo Teixeira da Silva Teles, 1569, no Jardim Universitário. Telefone 3351-3818. Também junto conosco, o site Sucesso AZ, todas as empresas em um único clique. E ainda o Que Delícia Salgados. Tem salgados variados, mini, churros, bolos, docinhos para a festa, encomendas pelo WhatsApp 99680-3339. Produtos com o preço e com a qualidade que você merece, só no Que Delícia. As entrevistas vão ocorrer até a próxima sexta-feira, com duração de 60 minutos. Cada candidato terá direito a responder 20 perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo da TV Opinião, o Opinião Play, junto contribuindo. O número de perguntas respondidas dependerá exclusivamente do tempo que cada candidato usará para responder aquele tema, aquela abordagem. O cronômetro será ativado no momento em que cada um, começar a responder a primeira pergunta. No término dos 60 minutos, todos os candidatos terão direito a mais 3 minutos para apresentarem suas considerações finais. Ao final do tempo, o postulante poderá ser interrompido e as datas em cada candidato que vai comparecer ao programa e também as regras foram detalhadas pelo time de repórteres da emissora aos representantes de cada partido na última quarta-feira, dia 28. Na ocasião, o corpo jurídico do Grupo Opinião também esteve presente. E salientamos que estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV, pelo app Opinião Play e pelo site opiniãoplaytv.br. Ontem tivemos a presença do candidato Pedrinho Eliseu do PSDB. Amanhã teremos a presença do candidato Helder Bovo do PRTB. Na quinta-feira, Bibo Bozini, do PT, e fechando a rodada de entrevistas, na sexta-feira, Júnior Franco, do DEM. E hoje, já nos nossos estúdios, o candidato à Prefeitura de Araras pelo PTB, Bonezinho Corroquel. Bonezinho, obrigado pela presença. O senhor que dentro do distanciamento, eu vi que chegou com a máscara. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Petro. Boa noite, Petro. Boa noite ao telespectador da Rede Opinião de TV. Estou aqui com muita satisfação para apresentar minhas propostas, responder as perguntas e, principalmente, para que o eleitor possa avaliar cada candidato e cada proposta. Obrigado pelo convite. Muito bem. Obrigado pela presença. Candidato, dentro das regras, passo a informar que assim que fizer a primeira pergunta, o senhor começa a responder. Estaremos ativando o cronômetro de 60 minutos. Perfeito. Candidato Bonezinho Corroquel, o que te fez desejar ser o próximo prefeito de Araras? É com o senhor em 3, 2, 1. Pietro, povo de Araras,
eu tenho a política nas veias, desde menino, desde muito cedo, quando lá atrás eu comecei a acompanhar meu pai nos comícios, nas andanças dele na política. Meu pai foi candidato a vereador 4 vezes no município, sempre com uma votação muito expressiva, mas por pouco ele não foi eleito. Sempre ficou segundo suplente, primeiro suplente na Câmara Municipal. E quando eu tinha 7, 8 anos, eu o acompanhava nos comícios, nas suas andanças, e ali houve um desejo em mim de estar na política. Gostava daquele, a princípio não tinha muita maturidade, mas gostava daquele barulho, gostava do showmício que na época poderia, de tudo que envolvia a campanha. E sempre gostei, meu pai participou, eu o ajudava, mesmo pequeno, o acompanhava. E depois no ensino médio, quando eu fiz de 16 anos, surgiu um projeto denominado Câmara Jovem de Araras, que é um projeto idealizado pelo ex-vereador Irineu Norival Marreto, que foi presidente da Câmara por várias vezes, mais de 20 anos como vereador, que está inclusive me apoiando, do qual eu mando um abraço para ele. E nesse projeto eu pude aprender sobre cidadania, como funcionava essa Câmara Mirim, e fui vereador jovem, presidente da Câmara Jovem, e ali despertou mais ainda dentro de mim essa vontade de ajudar as pessoas, que eu percebi que só dentro da política, através da política, que há transformação e que uma decisão pode mudar o destino de uma cidade, de um estado ou até mesmo de um país ou em condições globais. Ali eu vi a importância que tem a política, fui presidente da Câmara Jovem e despertou em mim uma vontade de me especializar. Eu queria ser vereador naquele momento, mas eu não poderia ser qualquer vereador. Daí eu fui, pesquisei e descobri um curso dentro da USP que chama Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, que prepara o político para ocupar os melhores espaços da gestão, para ser prefeito, para estar na máquina pública. E eu fiz esse curso na USP por 4 anos. Ali realmente eu descobri minha vocação de servir a população. E em 2012, Pietro, disputei minha primeira eleição como candidato a vereador com 22 anos, no último ano de faculdade. Tranquei até o último semestre para disputar a eleição. Vim para Araras, disputei a eleição e tive a grata satisfação, com importantes apoios que eu tive, de ser o vereador mais votado daquela eleição de uma forma muito expressiva, com quase 5 mil votos, 7,12% dos votos válidos. E fiz um mandato importante na Câmara Municipal, fiscalizando o prefeito, sendo propositivo. E depois disputei 2 vezes a prefeitura, em 2016 e em 2018. E surgiu aí esse sonho de servir a minha cidade, de ser o prefeito realizador, um prefeito que vai fazer muitas mudanças no nosso município. E eu quero ser prefeito realmente, olhando nos olhos da população, para mudar a vida das pessoas e para fazer um governo honesto, justo e transparente. Sou muito preparado, sou formado em gestão pública pela USP, fui vereador por 4 anos, conheci toda a Câmara Municipal, conheci toda a máquina da prefeitura e também tive uma experiência fora. Fui subprefeito lá em São Paulo, em Sapopemba, extrema região leste, Pietro, administrando mais de 330 mil pessoas. E fui para lá por quê? Para ganhar experiência, para ganhar bagagem e voltar para cá, ainda mais forte, ainda mais preparado para ter esse desafio de assumir a Prefeitura de Araras e ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. Muito bem, candidato. Passo a perguntar qual é o seu principal diferencial com relação aos outros candidatos que concorrem ao cargo de chefe do Executivo. Pietro, eu acho que a questão de ser formado em gestão de políticas públicas pela USP, um conhecimento técnico, uma formação acadêmica diferenciada, me dá uma condição muito boa de assumir a prefeitura. Outra coisa que o eleitor deve levar em conta é a questão da garra, do vigor e da disposição que eu tenho tido em ser prefeito. Eu tenho me preparado há 10 anos para esse momento. Eu não estou candidato a prefeito pela primeira vez, eu não pulei etapas. Eu acho que tudo na vida nós temos que ir devagar, subir um degrau por degrau. E eu fiz isso. Comecei como vereador, fui ter uma experiência fora como subprefeito, disputei uma eleição, tive quase 11 mil votos, disputei a segunda, quase 29 mil, por apenas 2 mil votos não fui eleito prefeito, e penso que agora chegou a minha vez. Eles já foram testados, tiveram a chance deles, e a cidade está aí, para vocês avaliarem o que aconteceu
o que foi prometido, peguem o plano de governo do candidato vencedor nas eleições de 2016, peguem o plano de governo do candidato vencedor das eleições suplementares de 2018 e comparem o que falaram, o que prometeram e o que avançou. Então, dentre os candidatos, eu entendo com muita humildade, também não sei tudo, a vida é um aprendizado, mas do ponto de vista técnico, eu estou muito preparado, já fui vereador, subprefeito e tenho uma graduação de peso nas minhas costas, que é gestão pública pela USP. Por que não nos testar e nos dar essa oportunidade, a primeira oportunidade que eu peço, que eu ainda não tive, de ser o prefeito de Araras e implementar uma nova filosofia, Pietro, na gestão pública, uma filosofia técnica. Eu, se eu for prefeito eleito, o meu secretariado vai ser um secretariado composto de pessoas técnicas. Vou pôr aquele que eu achar melhor na saúde, aquele que eu achar melhor na educação, o que tiver de melhor no desenvolvimento econômico, o que tiver de melhor na Secretaria de Assistência Social, o que tiver de melhor na Secretaria de Cultura e assim por diante. Irei me cercar de pessoas preparadas, de pessoas técnicas, e eu quero levar essa filosofia para a gestão pública, que eu aprendi na USP, de valorizar o aspecto técnico das pessoas que estarão nas mais diversas pastas da Prefeitura Municipal. Por isso que eu, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu entendo que eu sou tecnicamente o candidato mais preparado e estou com muito mais garra de ser prefeito do que todos eles. Borezinho, vamos falar agora sobre plano de governo. Como o seu plano de governo foi definido? Pietro, o meu plano de governo ele foi discutido com várias pessoas técnicas das mais diversas áreas, mas principalmente ele teve a sensibilidade da população. Eu construí o meu plano de governo nos bairros, nas andanças, conversando, me reunindo às vezes na praça com o pessoal mais velho de idade, ouvindo também a juventude, ouvindo também pessoas experientes. Ouvi 2 ex-prefeitos para fazer meu plano de governo, ouvi ex-vereadores, ouvi também a pessoa do povo, aquela pessoa popular que não tem faculdade, mas que tem o quê? A sabedoria, que consegue ter discernimento das mais diversas situações que já ocorreram no município. E ouvi também aquelas pessoas que são acadêmicas, que estão na faculdade, estão na universidade produzindo e que também muito contribuiu para essa construção do plano de governo. Foi um plano de governo muito debatido, debati também com os candidatos a vereadores do meu grupo, debati com o candidato a vice-prefeito, o atual vereador Jackson de Jesus, que está somando forças conosco nessa chapa. Então foi um plano de governo construído por vários setores da sociedade. O prefeito ele tem que ter o quê? Sensibilidade. E você percebe como vai ser o governo do prefeito, do candidato a prefeito, antes da eleição, na construção do plano de governo. E você percebe também como vai ser o governo na campanha. Como, por exemplo, a nossa campanha ela é muito ideológica. Porque campanhas caras, como que faz hoje com todas as limitações que nós temos? Não tem como fazer campanha cara. Se você se deparar com campanhas ricas e caras, se preocupe, que alguma coisa está acontecendo. Então, a nossa campanha é uma campanha ideológica, uma campanha na internet de muita sola de sapato. Eu, inclusive, antes de vir aqui, algumas pessoas até debateram comigo, você vai para a TV, será que é bom hoje você fazer a caminhada? E eu cravei, eu vou fazer a caminhada e também vou lá com o Pietro, porque eu não posso perder tempo, eu tenho que andar, eu tenho que levar minhas propostas. Estive hoje no Jardim Campestre, um abraço para a população do Campestre. Como eu fui bem recebido ali, Pietro, abraços. Está em pandemia, a gente tem até um certo receio, mas de máscara a gente também não nega o abraço, a pessoa também está de máscara, mas sempre tomando os cuidados, passando álcool em gel, mas recebendo o carinho da população, a palavra de incentivo, e a população já tem entendido o recado. A Araras parou no tempo nos últimos anos, principalmente nos últimos 4, com instabilidade política, com entra e sai de prefeito. Inclusive, o prefeito que entrou e que saiu, ele deu a sua palavra publicamente. Esse é o meu candidato, ele vai dar continuidade no meu projeto, ele vai ser um excelente prefeito, ele é um grande administrador. Depois de dias, eles brigaram por espaço e por poder. O que está em jogo? A nossa cidade ou o poder? Quem vai mandar na prefeitura? Quem vai determinar as ordens? Tudo isso a população tem que avaliar, porque a população deu um voto de confiança em 2018 num projeto que tinha 2 pessoas,
e esse projeto ruiu. Tudo isso está em jogo nessa eleição. Muito bem, candidato. O senhor falou aí do plano de governo, definição do plano de governo. Passo a perguntar, caso o senhor seja eleito prefeito do município de Araras, quais serão suas prioridades? Pietro, a minha prioridade vai ser a questão da saúde e também do emprego. Nós percebemos que a saúde regrediu muito nos últimos anos. Eu tenho andado todos os bairros. Cirurgias paradas, mas é por conta do Covid. Não, bem antes isso já tem acontecido. Exames represados, a pessoa que depende da rede pública sabe que o exame hoje está demorando de 7 a 10 meses e a cirurgia está demorando aí cerca de um ano e meio e tem que ter muita sorte para ser marcada. E a saúde é o quê? É um direito constitucional, está ali no artigo 5º da Constituição, é um direito de todos. E o que acontece? Não tem sido ofertado com excelência por parte da atual gestão. O que eu penso? Prefeitura totalmente endividada. Não sei o que aconteceu, mas deixaram a prefeitura totalmente endividada. Vou ter um cuidado com a gestão, vou fazer uma auditoria nas contas públicas do município, Pietro, para ver o que aconteceu, o porquê que a prefeitura está tão endividada como está nesses 4 anos de gestão que nós tivemos com 2 ou 3 prefeitos à frente da prefeitura. Vou fazer a auditoria, ver o que aconteceu. E se nós não tivermos condições de fazer obras no primeiro ano de governo, eu vou pegar recursos, mas vou investir pesado na saúde. Eu quero diminuir a fila de cirurgias, eu quero diminuir a fila de exames. Eu quero fazer também uma interface que eu vou criar dentro da Secretaria de Saúde, uma diretoria que se chamará Diretoria de Relações Institucionais da Saúde. E vou dialogar, Pietro, com a Faculdade São Leopoldo Mandique, com a Secretaria de Saúde e com a Santa Casa. Esses 3 elos trabalhando em conjunto para que possamos também absorver esse médico, esse residente, essa pessoa que está cursando a Faculdade de Medicina e inseri-los no contexto da Secretaria Municipal de Saúde, nos PSFs, e inseri-los também na Santa Casa, dando um respaldo para os médicos e para a direção desse importante hospital. Então, a minha prioridade nesse primeiro ano, nesses 2 primeiros anos de governo, diminuir a fila de cirurgia, zerar a questão dos exames, e para isso estará à frente da saúde o ex-prefeito, que já foi secretário de saúde também, o grande pensador da saúde do município, Dr. Brambila, estará à frente da saúde, se eu for eleito prefeito, com toda a sua experiência, com todo o seu know-how, e estará comigo, dando um choque de gestão na saúde, e inclusive, paralelo a isso, eu irei diminuir o número de cargos comissionados, pegar esse recurso e jogar na saúde. Então a saúde de Araras vai avançar comigo e com o Dr. Brambila, que estará me ajudando na pasta da saúde. Paralelo à saúde, Pietro, nós temos também a questão do desemprego. Nós temos feito pesquisas internas e tem apontado os principais problemas do município: saúde e desemprego. Não temos visto no município nenhum tipo de incentivo fiscal para atrair as novas empresas de fora, mas também não é só por aí. A gente também tem que ter, Pietro e telespectador, tem que também valorizar o empresário que já está instalado no município, gerando emprego, gerando receita para a prefeitura, e ele quer se expandir. Hoje, por exemplo, ele tem a sua empresa e ele atende ali, ele tem 50 funcionários, mas ele tem um projeto de expansão para ter o dobro. Ele tem que procurar a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o prefeito municipal e falar: está aqui o projeto, prefeito, o que você pensa? Eu preciso de uma área. E o prefeito, como diz aí o jargão popular, tem que se virar nos 30, tem que criar a situação, tem que ter essa área do novo distrito industrial e dar o incentivo fiscal. Mas qual que é a contrapartida que o empresário vai ofertar para o prefeito? Eu, por exemplo, gostaria de ter uma contrapartida. Tudo bem, a gente vai ceder a área, o incentivo fiscal. Primeiro emprego para o jovem que sai do ensino técnico, que sai da faculdade e não tem um primeiro emprego. Por que não um convênio entre prefeitura e o empresariado, fomentando, absorver na sua empresa esse jovem do primeiro emprego que está parado, está desacreditado e às vezes sai até de uma boa faculdade. Então, o meu foco, saúde
e a questão de geração de emprego. Nesse primeiro momento é isso. Se der, vamos realizar obras, construir. Se não der, vai ficar em segundo plano. Candidato Bonezinho, nos últimos meses vivemos aí uma situação complicada, tanto com relação à economia quanto em relação à saúde, devido ao momento pandêmico, né, do novo coronavírus. Com relação a este momento, quais serão os principais desafios enfrentados pelo senhor, caso seja eleito o candidato? Sem dúvida, a pandemia ela pegou todo mundo aí no contrapé. Realmente a pandemia veio sem avisar. Você que está me assistindo, nem nos seus piores sonhos você imaginava viver principalmente um primeiro semestre de 2020 como foi esse. E o prefeito ele tem que ter esses desafios de atrair o empresariado mediante esse contexto e principalmente um desafio nesse cenário de pandemia também de proteger o seu povo, proteger a sua cidade, proteger as crianças e proteger os professores. Até eu dei uma entrevista hoje que a pessoa indagou: e as escolas, Bonezinho, se você for o prefeito, você vai voltar? Falei, olha, é muito prematuro fazer um prognóstico agora. Eu preciso ver se até o fim do ano, até janeiro, fevereiro, há a perspectiva da vacina. Está sendo muito discutida, mas ainda não teve uma definição absoluta. Então, assim, a gente vai ter calma, vai analisar com clareza o cenário. Eu tenho ao meu lado, na saúde, terei ao meu lado o ex-prefeito, o Brambila, que com a sua experiência e o seu know-how, ele também estará me auxiliando nessa questão do coronavírus, para a gente tomar a melhor decisão. O que eu posso adiantar em relação às escolas? Se houver risco, se não tiver vacina, provavelmente não voltaremos com as aulas. Eu irei prezar pela proteção dos professores da rede e também pelas crianças. Os pais não querem mandar as crianças nesse cenário de pandemia. A criança não fica com a máscara, Pietro. Ela tira, ela abraça, ela dá soco, ela toca a mão do amigo, ela beija. Então, não tem condições nesse primeiro momento se não houver essa questão da vacina. Lógico, melhorando, tendo a vacina, condições normais, e o prefeito terá enfrentamento agora do quê? De entender o que aconteceu no município em relação às empresas. Quem diminuiu o número de funcionários, quem quebrou, e é aí que entra o prefeito para criar algum tipo de incentivo, entre o Banco do Povo para emprestar o dinheiro para esse micro e pequeno empreendedor que quebrou nesse período difícil. Então o prefeito ele tem que ter o que? Essa sensibilidade, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, uma pessoa séria, uma pessoa que tenha condições de dialogar com o empresariado, que tenha o respeito dessa classe. E eu também tive um cuidado de já convidar uma pessoa muito técnica e muito experiente para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, caso eu seja eleito, que é o ex-vereador e empresário muitíssimo bem sucedido aqui da nossa cidade, Irineu Norival Marreto. Se eu for eleito, já fiz o convite para ele, já estive com ele, para que ele assuma a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com o seu know-how que ele tem, com a sua experiência, com a sua bagagem, ele me auxilie e me ajude a atrair novas empresas, a conversar com quem quebrou e quer se recuperar e principalmente ajudar a expandir aquele empresário que está instalado em Araras e que teve alguns ruídos por conta dessa questão econômica do Covid-19. Muito bem, candidato. Ainda que o senhor já tenha falado quanto à retomada das aulas e dentro da imparcialidade, eu vou ter que manter a sequência de perguntas. Fique à vontade. A qual vamos falar ainda desse momento pandêmico. As aulas das redes municipais, né, como já é sabido, foram suspensas. Como será o seu trabalho com relação a essa retomada das aulas presenciais no próximo ano? Como retomar oferecendo segurança aos pais, alunos e também aos professores, candidato? Primeiro, Pietro, tendo máscara, álcool em gel, que são as questões básicas. Não tem como nós voltarmos com as aulas, mesmo até se a pandemia passar. Eu acho que essa prática a gente vai ter que ter pelo menos por alguns meses, porque alguns ruídos ficaram e a pandemia, a gente sabe, sem a vacina ela não irá cessar. Então
Então nós teremos esse cuidado. Eu até acabei me antecipando na pergunta anterior e reafirmo aqui. Terei um cuidado especial com as crianças, com os professores. Não iremos voltar com as aulas caso não haja uma segurança em termos de saúde pública para os alunos, professores e também todos os funcionários que estão nesse arcabouço da escola, assistente administrativo, a merendeira, coordenadores pedagógicos, diretor, vice-diretor e assim por diante. Então eu terei um cuidado, terei um preparo e irei sentar junto com o meu secretário de saúde para que possamos, em conjunto, decidirmos toda essa questão e sempre com a prevenção do álcool em gel e da máscara. Até acho que essa questão ficará a critério do governo do estado, mas pode ser que de repente o governador ele faça um decreto e dê autonomia para os prefeitos decidirem. Se derem essa autonomia para mim como prefeito eleito, eu vou ter esse cuidado e sempre, em todas as pastas que eu for nomear, Pietro, a última palavra, a última decisão será minha. Mas sempre eu quero ouvir o secretário técnico da pasta que tem uma experiência na área. Eu, por exemplo, sou gestor público, Pietro, mas eu não vou mentir para você, eu não sou um especialista na área da saúde, não sou um especialista na área de transporte público, não sou um especialista na área da educação. Eu tenho uma visão macro da gestão, por isso que eu vou ter cada especialista na sua pasta. Como diz aí um jargão mais popular, cada um no seu quadrado, cuidando da sua pasta, cuidando do seu corpo técnico, cuidando dos seus funcionários, para que nós possamos o quê? Tomar as melhores decisões. E é isso que eu vou fazer em relação à volta às aulas. Ouvir meu secretário de saúde, minha secretária ou meu secretário de educação, para que nós possamos também dar condições de trabalho para os professores. Os professores, eles se apavoraram, viu, Pietro? Eles ficaram preocupados. Toda essa questão de volta às aulas causa também nos professores uma instabilidade do ponto de vista emocional, de pensar como que vai ser, eu vou estar em contato com as crianças, uma criança vai tocar a outra, como eu falei na pergunta anterior. Então a gente tem que ter muito cuidado e principalmente o ararense tem que ter um prefeito com postura, um prefeito firme para que possa tomar as melhores decisões, principalmente nesse cenário de pandemia, que é um cenário tão avassalador. Candidato Bonezinho Corroquel, vamos falar em problema. Em sua opinião, qual o maior problema de Araras e como solucionar, candidato? Pietro, são muitos os problemas no município, a saúde é um deles e nós estando em campanha, como nós estamos em contato com mais pessoas no dia a dia, as reclamações não param de chegar. Como eu citei, remédio, exame, cirurgias, especialistas na rede, não temos muitos especialistas na rede. Eu, inclusive, como prefeito, quero fazer um chamamento público para atrair os especialistas para o CAEM. O que é o CAEM? Centro de Atendimento das Especialidades Médicas, o CAEM Dr. Nelson Salomé. E nós precisamos atrair esses médicos. A saúde hoje, então, é um grande problema e eu estarei enfrentando. A questão do desemprego, como eu falei, atrair empresas, criar incentivo fiscal, inserir o jovem no mercado de trabalho, esse é um desafio que eu terei. Fora isso, também um outro problema que o município tem tido. Estamos perdendo, Pietro, professor para Conchal e Corderópolis, duas cidades pequenas, cidades aí que representam 25% da população de Araras e estão dando maiores salários para os professores, estão dando a carreira para o professor. Professor, eu sou filho de professora, minha mãe é vereadora Regina Corroquel, milita na área da educação, fez carreira na área da educação, trabalha na área da educação e eu sei o quanto vocês sofrem com baixo salário, sem valorização na carreira. Eu quero ser o prefeito também que vai dar um choque de gestão na educação, iniciando com a reformulação do Estatuto do Magistério, um tema que ficou totalmente parado nesses 4 anos, nenhum dos 2 prefeitos que ali estiveram e que eram compadres e aliados, não tiveram esse enfrentamento. Então eu vou enfrentar, reformando o Estatuto do Magistério, fazendo um diálogo com os professores através da audiência pública e também com a Câmara Municipal. Alguns vereadores serão reeleitos, mas boa parte de vereadores serão trocados. Teremos novas cabeças também dentro do Legislativo. E eu quero dialogar
na audiência pública, com os vereadores, com a Secretaria de Administração, com a Secretaria de Educação, para que juntos nós possamos reformular o Estatuto do Magistério, encaminhar para a Câmara Municipal apreciar e votar. E nesse estatuto, é um compromisso que eu tenho com você, professor, valorizar a sua carreira. Quantos discursos nós tivemos disso e nada andou? Eu peço esse voto de confiança para o professor, para valorizar e principalmente valorizar a questão salarial de vocês, professores. Então, recapitulando, prioridades, maiores problemas, educação, geração de emprego, educação, e agora eu vou entrar numa outra seara, que é a segurança pública. Qual foi o erro administrativo que lá atrás o então prefeito Pedrinho Eliseu cometeu? Ele fez uma nova Zona Azul e colocou o guarda municipal na Zona Azul. Ele errou administrativamente falando, porque ele tirou os guardas dos bairros. Os guardas estavam fazendo rondas regionalizadas nos bairros. Zona Rural perdeu guarda municipal. Zona Leste, você que está na Zona Leste, que eu estive aí no último sábado, recebi muitas reclamações que a guarda não passa mais com tanta intensidade. Zona Norte, Zona Sul, o guarda municipal ele tem que ajudar a polícia militar. Ele tem que estar na rua, ele tem que estar ajudando a segurança pública. E a segurança pública de Araras, nessa questão, com esse erro administrativo de colocar o guarda na Zona Azul, isso aí é um dos maiores absurdos que eu já vi na gestão pública. Pôr o guarda para olhar o carro, para multar. Não. Contrata uma empresa terceirizada, a empresa ali tem as meninas que multam, que trabalham, e deixa o guarda municipal dentro da viatura, fazendo a ronda, passando na rodoviária, vendo os prédios públicos. Então, a segurança pública também, colocarei ordem na casa, motivando os guardas municipais, dando estrutura para a guarda municipal trabalhar, e sempre em parceria com a Polícia Militar. Polícia Militar não é responsabilidade do prefeito, mas o prefeito ele tem que estar o quê? Preparado e dialogar a PM, a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Eu, inclusive, como prefeito, irei criar um comitê de segurança pública, como eu fiz quando fui subprefeito em Sapopemba, onde eu colocava na mesma mesa a Polícia Civil. Lá em São Paulo tem um outro nome, a Guarda Civil Metropolitana, que seria a Guarda Municipal de Araras, e a Polícia Militar. Eu fazia essa reunião uma vez por mês, Pietro, e como era produtiva essa troca de informações das polícias, muitas vezes eles falavam: nossa, eu não tinha essa informação que você tem, Polícia Civil. Eu não tinha essa informação que você tinha, Guarda Civil Metropolitana. E nessa reunião que eu era subprefeito e eu gerenciava, as informações eram colocadas ali na mesa. Nós tínhamos estratégias para combater, por exemplo, pancadões que tinham lá em São Paulo e outras coisas que tiravam o sossego da população. Então, como prefeito de segurança pública, criarei esse comitê de segurança. E também outras áreas aqui que eu não vou me alongar em virtude do pouco tempo que nós temos, mas essas são as prioridades e os principais problemas que Araras tem hoje. Muito bem, candidato. Passamos a falar em emprego, desemprego. Nos últimos meses, o número de desempregados aumentou consideravelmente em todo o país. Caso seja eleito, como o senhor vai gerar novos empregos para os ararenses? Primeiramente, Pietro, usando o bom trânsito que eu criei quando fui para São Paulo, onde eu conheci muitas pessoas, fiz muito relacionamento com o governador do estado. Hoje, parte de todos os secretários que estão ali assessorando o governador, eu conheci todos na época da Prefeitura de São Paulo. Eu fui funcionário da Prefeitura de São Paulo na época que o João Dória era prefeito. Depois eu disputei a eleição suplementar aqui e voltei na gestão do Bruno Covas. Então eu transitei muito bem ali dentro do poder paulistano e criei muitas relações. São nessas relações que nós criamos os networks que serão úteis agora para Araras. Então conheci muitos empresários. Eu, inclusive, se eu for eleito prefeito, eu tenho diálogo com 2 grandes empresas para trazer para Araras e gerar cerca de 800 empregos, contando as 2 empresas juntos. Não vou revelar o nome das 2 empresas, porque pode atrapalhar politicamente. Inclusive, meus adversários podem tentar melar essas negociações, essas tratativas que eu tenho tido, caso eu seja eleito prefeito. Então, estou conversando com 2 grandes empresas para se instalarem em Araras. Uma vai ofertar 400 empregos diretos,
outra, mais 300 empregos diretos, e contando os indiretos, Araras pode ter um boom aí de cerca de 900 a 1.000 empregos, contando tudo isso que eu expliquei aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque para gerar emprego tem que ter o quê? Disposição em buscar empresários, e essa disposição eu tenho. Eu conheço muitas pessoas, vou bater na porta do governador, se possível for, vou procurar ministros do governo Bolsonaro para levar um portfólio e apresentar Araras, os atrativos, o que Araras pode oferecer, explicar também que, graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade muito bem localizada do ponto de vista geográfico, onde nós temos saídas para praticamente todas as principais rodovias, estamos entre São Paulo e Ribeirão Preto, não estamos tão distantes assim do Porto de Santos. Então, Araras, do ponto de vista estratégico, é uma cidade perfeita. Precisa o quê? De um prefeito para frente, de um prefeito despojado, de um prefeito jovem, com uma nova mentalidade, deixando para trás essa velha política, essa política de ataques, essa política de instabilidade, do entra e sai prefeito, de eu quero poder, eu vou ser prefeito, e vai lá, ganha a eleição, depois de um ano vai sair. A população sabe, vai sair da prefeitura. Então vamos para frente, vamos por um prefeito jovem, e eu farei esse enfrentamento, trazendo o empresariado, apresentando Araras e dando para esse empresário incentivo fiscal. Candidato, o senhor comentou em pelo menos na prosa com 2 empresas aí. Com relação aos incentivos para a vinda de novas empresas para a cidade, como deve ser a atuação de um prefeito nesse sentido, candidato? Em vários sentidos. Um deles a questão da área, a questão dos lotes, e num outro sentido a questão do imposto mesmo. Criar alguma legislação, mandar para a Câmara Municipal, criando incentivo para a vinda dessas novas empresas. O prefeito, ele é o quê? Ele é o grande maestro da orquestra da prefeitura. Ele tem que ter dinamismo. E eu quero o quê? De repente, diminuir a receita da prefeitura, aquilo que poderia entrar de impostos das empresas. Eu abro mão disso, mas eu trago um emprego direto para a população. Trazendo um emprego, sabe o que acontece, Pietro? A pessoa que está trabalhando vai no mercadinho do bairro, vai no açougue. Vai na farmácia do bairro, compra o remédio. Vai abastecer o carro no posto do bairro. Isso gera um emprego também nesses pequenos comércios. Se o mercadinho do bairro tem 2 pessoas e estiver próspero, vai ter 3. Se o posto de gasolina tem um frentista, vai ter 2. Então, assim, a vinda da empresa, ela não traz só o emprego da empresa, ela traz uma prosperidade com dinheiro circulando dentro da economia e gerando, consequentemente, mais impostos nesses pequenos comércios, mais emprego, mais prosperidade para o povo, uma sensação de que Araras está indo para frente e, consequentemente, uma energia positiva, e Araras vai trazendo mais empresas, vai progredindo, vai prosperando. É essa mentalidade. O prefeito ele tem que ser o quê? Visionário, tem que ser sonhador, tem que ser utópico em alguns sentidos, porque o que seria de nós sem os sonhos, sem as utopias, para que algumas coisas se concretizem e se realizem. Eu quero ser esse prefeito que vai dialogar com o empresário, vai trazer empresas, dando principalmente o incentivo fiscal para essas empresas, Pietro Júnior. Muito bem, candidato Bonezinho Corroquel, mudando de assunto, quais são os principais problemas relacionados à Araprev e como solucioná-los? Essa é a pergunta de qual número? Só para eu controlar o tempo, por favor. 10ª, essa é a 10ª pergunta. Essa é a 10ª, estamos na metade. Okay. A Araprev é um problema que vem lá atrás, começou na década de 90. Nós temos 2 fundos, um fundo financeiro, um fundo previdenciário, um fundo bom e um fundo ruim. Como que foi criado esse fundo da década de 90, na época, pelo ex-prefeito Pedro Eliseu? Ele foi criado privilegiando algumas pessoas, inclusive nós temos aí, abre aspas, os conhecidos marajás da Araprev, que são pessoas que se aposentaram na faixa de 15, 17, 18 mil reais e que estão acima do teto da aposentadoria comum do INSS. Isso foi um absurdo. Esse fundo é deficitário, esse fundo quebrou. E nós temos um fundo bom. Como solucionar essa questão? A prefeitura hoje está pagando cerca de 3 milhões por mês para a Araprev.
Existem várias formas. O fundo novo, comprar vidas do fundo velho e, consequentemente, equilibrando essa balança. E também o prefeito colocar os bens da prefeitura à disposição da Araprev, questão de terreno, dentre outras situações. E o principal desafio da gestão é esse, é solucionar a questão da Araprev, porque senão a capacidade de investimento da prefeitura nós não teremos. Por quê? Porque lá atrás não foi se pensado de uma forma correta essa questão da Araprev. Você é um expert na questão da Araprev? Não vou ser demagogo aqui com o meu povo. Não sou. Vou contratar uma empresa, fazer um estudo atuarial para entender o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos e, consequentemente, fazer as mudanças necessárias que essa empresa contratada irá elencar. Mas, a princípio, analisando, eu penso nessa questão de comprar a vida de um fundo bom, do fundo velho, e tentar equacionar esse problema, que foi um problema muito grande que foi criado para o próximo prefeito que for assumir. Candidato, gostaria que o senhor falasse sobre educação. Fale sobre as principais propostas relacionadas ao tema educação. A educação será a menina dos meus olhos também na prefeitura, assim como a saúde e a segurança pública. Eu repito, sou filho de educadora, tenho muito orgulho da carreira que minha mãe construiu no município, professora Regina Corroquel, no estado, ela que se aposentou há pouco tempo e que hoje é vereadora do município e que também milita muito na área da educação. Ela tem sido minha grande conselheira, me ajudou na construção do plano de governo para a área da educação e eu tenho um cuidado muito especial. Inclusive, quando eu fui vereador, eu fui o vereador que bateu muito na questão da elaboração do projeto de lei que o prefeito Brambila mandou para a Câmara na época. O prefeito Brambila se lembra que eu fui o grande vereador que ficou em cima, que cobrou, e o prefeito teve muita sensibilidade e mandou para a Câmara, que é o índice de valorização do profissional da educação. Seria como se fosse o quê? O bônus municipal. Nós temos o bônus do Estado, depois o prefeito Brambila criou o bônus municipal para o professor. Hoje ele está suspenso. Por quê? Porque uma pessoa entrou na justiça, Pietro, questionando, e foi determinada a suspensão do IVPE. O que eu farei? Mandarei para a Câmara um novo formato do IVPE, diferente, fazendo com que o salário, esse bônus, seja incorporado ao salário do professor, que é essa a luta dos professores. Então, professor, compromisso de Bonezinho e Jackson, que é o quê? A incorporação desse bônus no salário de vocês. Também quero fazer um IVPE, não só contemplando o professor, mas todos que estão dentro desse universo da escola, merendeira, assistente administrativo, diretor e vice-diretor. Todos receberão uma vez por ano esse bônus, esse IVPE diferente, né? Um novo formato de IVPE da minha gestão. Farei isso em diálogo com o Sindicato dos Servidores Públicos e farei isso em diálogo também com os novos vereadores da Câmara Municipal que será eleita no próximo dia 15. Então, quero ser um prefeito que vou valorizar o professor, como eu falei lá atrás na outra pergunta, Estatuto do Magistério, valorizar a carreira do professor e junto também esse novo IVPE. Paralelo a isso, na área da educação, falei um pouco do professor, pensando um pouco no aluno e nos pais. Kit escolar, estarei dando. Uniforme escolar, também nossos alunos da rede pública serão contemplados com uniforme de qualidade, com uniforme bom, para que dure o ano todo, não aquele uniforme que em uma ou duas lavagens já não serve para mais nada. Tem que ser um material bom, um material digno para as nossas crianças. E também terei um cuidado de fazer a manutenção periódica de todas as escolas e parques infantis do nosso município. Não vamos esperar a parede trincar, o telhado desabar para fazer a manutenção. Vamos fechar um contrato com uma empresa que presta zeladoria para esses prédios públicos todo mês. Então, olha, hoje aconteceu um pequeno reparo na escola tal, hoje um pequeno reparo no parque infantil tal. Então, vamos criar essa filosofia na gestão para que no futuro nós não tenhamos que gastar
com obras, com reparos maiores e, consequentemente, o povo que paga essa conta. Então, quero ser o prefeito da valorização do professor, do cuidado com as crianças, que isso deixa os pais também felizes de ver um prefeito que cuida bem do seu filho e, paralelo a isso, cuidar dos reparos, da manutenção, da zeladoria das escolas e dos prédios públicos. Candidato Bonezinho, suas principais propostas relacionadas à saúde, quais são? E como investir nessa área tão importante em meio a um momento de crise? Terei coragem, Pietro, serei o prefeito que terei coragem de mandar uma reforma administrativa para a Câmara Municipal, diminuindo os cargos comissionados de 60% a 70%. Ontem um candidato esteve aqui e falou, olha, tem candidato aí que não conhece a prefeitura porque já está na justiça, que foram extintos os cargos. Conheço a prefeitura e foram realmente extintos judicialmente, mas a prefeitura está recorrendo, pode ser que ganhe. Então eu não vou entrar nessa disputa jurídica. Partirá de mim, do prefeito municipal, um projeto de lei de reforma administrativa que eu estarei encaminhando já em sessão extraordinária na Câmara Municipal, em janeiro, antes da primeira sessão dos vereadores, já vou chamar uma sessão extraordinária, com aval do próximo presidente da Câmara, para votar essa reforma administrativa e até deixar essa questão jurídica de lado. Eu mesmo vou disciplinar e para que isso seja normatizado de uma forma correta e de uma forma eficaz. O que isso vai gerar? Uma economia por ano de 3 milhões de reais. É muita coisa. Vou pegar esse dinheiro junto com o Dr. Brambila, que estará me auxiliando na saúde, e vou investir na atenção básica e também exames, cirurgias e principalmente valorização de você, profissional da saúde, que não é valorizado há muito tempo no nosso município. Então, darei esse choque de gestão na administração pública, diminuindo o cargo, pegando esse recurso e jogando na saúde. Dentro da saúde também, eu quero aqui elencar o Centro de Oncologia, que é uma luta de muito tempo. Começou em 2015 com esse prefeito Brambila, ele é o pioneiro da ideia. Ele inclusive mandou para a Câmara Municipal em 2015 um projeto de lei onde ele escolheu a área que se iria fazer esse centro de oncologia. A Câmara aprovou por unanimidade, eu era vereador, inclusive, votei favorável, e o acelerador linear já estava conseguido. E o que aconteceu? Em 2017, o prefeito que assumiu não tocou no assunto e, mais do que isso, fez um decreto tirando esse terreno que estava assegurado para a Santa Casa. Ele tirou, alegando que o centro de oncologia tinha que ser feito na Santa Casa. Não comporta dentro da Santa Casa o centro de oncologia. Não precisa ser nenhum expert no assunto para saber. É nítido que não tem cabimento isso. O atual prefeito que está aí devolveu o terreno para a Santa Casa, mas também parou por aí, não fez nada. Eu quero ser o prefeito que vou dar sequência a esse sonho do centro de oncologia do ex-prefeito Brambila, do qual eu abracei a ideia e já tinha abraçado lá atrás como vereador. Antes que alguns falem, abraçou porque é época de campanha. Negativo. Os anais do Legislativo estão lá para vocês consultarem o que eu falei na época da votação. Então, votei favorável, defendi esse sonho, porque é o que acontece? Você que faz tratamento do câncer, ou você que está me assistindo e não sabe como funciona, sai uma perua aqui de Arara cedo, por volta das 7 da manhã, e leva todos os pacientes a fazer o tratamento oncológico em Piracicaba. Vamos dar um exemplo de Piracicaba. Vamos supor que eu esteja fazendo tratamento, eu fique pronto, Pietro, às 15 horas, e o último às 20. Eu, que estou pronto às 15, tenho que esperar o último das 20 para van voltar às 20 horas com todos. Muitas vezes sem lanche, fragilizado emocionalmente, que quem tem câncer, a cabeça fica, abre aspas, pirada. E é natural. Quem que com diagnóstico de câncer age naturalmente? Pouquíssimas pessoas. A maioria das pessoas colocam até na cabeça, olha, estou com os dias contados, vou morrer, o que vai ser de mim? E o que acontece também, Pietro, quando a pessoa tem um diagnóstico pesado desse, um diagnóstico oncológico,
a pessoa ela tem um choque, ela chora, ela se desespera, ela busca psicólogo, mas na hora que ela assimila a notícia, o que ela quer? Ela quer se tratar, ela quer se recuperar, ela quer vencer essa doença. E muitas vezes não tem condições. Nós tendo esse centro de oncologia aqui, é pensar grande, é ter um pensamento de vanguarda, é trazer o quê? O desenvolvimento para a cidade, principalmente, é cuidar da pessoa que está fragilizada. Eu quero ser esse prefeito, o prefeito da saúde, o prefeito que vai zerar a fila de cirurgias, a fila de exames, que irá dar atenção à saúde básica nos PSFs, um prefeito que irá fazer um chamamento público para trazer um médico especialista para o CAEM, um prefeito que vai dar condições de trabalho para os médicos da Santa Casa, em parceria com a Irmandade, um prefeito que vai cuidar do Hospital da Zona Leste, da UPA, a unidade de pronto atendimento da Zona Leste, que já tem um atendimento de excelência, atende muito bem a população, mas nós queremos sempre incentivar esse bom atendimento e dar mais condições de trabalho. Então, a saúde será a prioridade da minha gestão. Muito bem, candidato Bonezinho, fale para nós, fale para os ararenses sobre o esporte. Como fomentar o esporte na cidade? Fale sobre as suas principais propostas relacionadas ao esporte. O esporte é fundamental para o município, inclusive nos últimos anos o esporte avançou na questão do futebol amador. Eu sou apaixonado pelo futebol amador, adoro futebol, acompanho futebol, não vou aqui revelar o meu time, senão posso perder alguns votos, né? Mas eu gosto do futebol, acompanho, e o futebol amador no município realmente ele foi muito estruturado, progrediu muito, e eu terei um cuidado em aprimorar ainda mais o futebol amador. Mas a Secretaria de Esporte ela tem pensado apenas no futebol amador. Ela esqueceu as outras modalidades, o voleibol, o handebol, o futsal, ginástica, xadrez, dentre outras modalidades do esporte. Eu preparei um plano de governo muito técnico. Eu quero ocupar as praças do município com projetos, eu quero ter as escolinhas nos bairros e eu quero fomentar outras modalidades dentro da pasta da Secretaria. O que nós percebemos até na pandemia, Pietro? Não sei se você teve essa percepção nas redes sociais. A questão da pedalada se acentuou. Por que não criar aí circuitos de pedaladas na Secretaria Municipal de Esporte? Envolver também as corridas de rua, que se popularizaram muito. Hoje, a pessoa aí que quer ter um condicionamento físico, se exercitar, ela está correndo na rua, está tendo muitas corridas. Vamos fazer corridas estruturadas, vamos fazer as pedaladas com os ciclistas, que também tem sido aí sucesso, principalmente nesse tempo de pandemia, se acentuou muito essa prática, as pessoas pegaram gosto e têm realizado. E mais do que isso, a estrutura financeira da Secretaria Municipal de Esporte ela é muito enxuta, Pedro, eu estou sendo sincero contigo. O secretário de esporte ele tem que ter o quê? Ele tem que ter sensibilidade, estratégia e fazer com um pequeno ovo um grande omelete. Como? Fazendo parceria com os clubes. Temos aqui o Saião Futebol Clube, o Grena Nestlé, temos o Bancários, temos a Associação Atlética Ararense. Por que não fazer a parceria com esses clubes? Esses clubes também precisam de atividades para o seu associado muitas vezes e pode envolver esse arcabouço junto com a Prefeitura Municipal, com o secretário de esporte, com o diretor de esporte, com outros profissionais da área da educação física, até com as academias, que nós temos hoje uma popularização muito grande das academias. Temos muitas academias no município. Então eu quero ser o prefeito que vou fazer todo esse diálogo, que eu entendo que a gestão pública também é muito a mente do gestor, a mente do secretário para realizar. Lá em Sapopemba, por exemplo, eu pintei muitas quadras, muitas praças com parceria privada. Olha, fulano, empresário, você vai cuidar dessa praça, você vai ter sua propaganda, você vai ter o seu incentivo, pinta a praça, coloca o alambrado. Então, assim, é muito fácil também para o prefeito e para o secretário depender só do recurso público. Tem que se virar, tem que ter estratégia. E é isso que nós queremos ter na Secretaria de Esporte. Quero nomear um secretário técnico, um secretário que tenha conhecimento da área, que milite na área do esporte, que tenha know-how e que transite. Muitas vezes a Secretaria de Esporte é usada como barganha política com vereadores,
toma lá da cá, ou muitas vezes colocamos pessoas que não têm preparo, como nós temos visto aqui em Araras. Então nós queremos uma secretaria mais atuante, que não pense só o futebol amador. Ah, Bonezinho, você é contra o futebol amador? Pelo amor de Deus, eu não falei isso em hipótese alguma, pelo contrário, eu sou um entusiasta do futebol amador. Eu tenho inclusive até um candidato a vereador, do qual eu mando um abraço, Thiago Barbosa, que milita na área do futebol amador e que nós dialogamos muito. Então, sou um apaixonado pelo futebol amador, mas acho que a Secretaria de Esporte não pode ser só pensada dessa forma. Tem que ter uma pluralidade de modalidades. Muito bem, candidato Bonezinho. Propostas relacionadas à cultura, candidato. A cultura do município ela não tem sido pensada. Cultura não é só sinônimo de arraial na praça e festa café com chocolate, que foram festas excelentes. Na época que eu era vereador, inclusive, que isso aconteceu. Muito bom, muito positivo, mas cultura é muito mais do que isso. É resgatar também a memória, é valorizar os violeiros, é fazer teatro, é democratizar a cultura nos bairros. Eu e o Jackson pensamos um plano de cultura para os próximos 10 anos, a longo prazo. De repente, nem seremos nós que iremos colher esse fruto da mudança da pasta da cultura. Eu pego, por exemplo, eu cito um exemplo aqui, Pietro, Cascatinha Inhana, Inhana da nossa cidade. Foi referência para Caetano Veloso, para Maria Bethânia, e nós não temos nada em Araras. Para falar que não temos nada, ontem eu descobri, eu estava gravando o programa eleitoral em frente ao Hospital da Zona Leste, a unidade de pronto atendimento, a UPA, e eu vi lá uma praça, mas uma praça muito discreta, eu vi uma placa, Praça fulana de tal, Inhana, em homenagem a Inhana, mas uma pracinha tão pequena que não tinha nada. Poxa, Inhana foi uma referência, não só nacional, mas até mundial da música brasileira. Por que não fazer um acervo para Inhana, resgatar a memória, trazer, por exemplo, o Mazinho Quevedo, que fala da nossa cidade em todo lugar, que leva o nome de Araras, que é um violeiro, trazer a viola caipira para o município, trazer para o arcabouço da Secretaria de Cultura. Então nós fizemos um plano de governo para a cultura, pensando nos próximos 10 anos, envolvendo a questão teatral nas escolas, festivais de músicas nas escolas, envolvendo a orquestra de violeiros que nós queremos resgatar e retomar, e também pensando muito na memória de pessoas que fizeram parte do progresso cultural do município, que levaram o nome de Araras para o Brasil e para o mundo. Como eu citei aqui, esse exemplo de Inhana, que é uma referência musical e não é lembrada aqui na nossa cidade. Candidato, um dos maiores problemas da cidade de Araras nos últimos anos é a coleta de entulho. Como candidato, o senhor defende que o município continue realizando a coleta do material sem a cobrança da taxa, candidato? Defendo que realize sem a cobrança da taxa, mas que discipline a questão dos dias que o munícipe vai colocar o seu entulho na rua. Está uma baderna. Os munícipes colocam da forma que querem e o município não tem perna para autuar, para multar. Tem que ter a multa para aqueles que colocam no dia errado, causam transtorno, mas cobrar o entulho não é por esse caminho. Não acho que é por esse caminho, muito pelo contrário, tem que permanecer da forma que está, mas disciplinar essa questão da colocação e da forma que colocam esses entulhos. Porque o que tem acontecido, principalmente em épocas de chuva, a pessoa coloca o entulho no dia que não é para pôr, dá aquela enxurrada e entope todos os bueiros, causa enchentes em alguns pontos do município e isso gera um transtorno para o prefeito irreparável. Então, questão do entulho, dou a minha palavra e meu compromisso para vocês que nós não iremos cobrar da população. Candidato, como gerir uma cidade de maneira eficiente em meio a um momento de crise como a que estamos vivendo, com um orçamento reduzido? Como lidar com contas, compromissos da prefeitura, candidato? Tendo uma sensibilidade e pensando da forma que nós pensamos na nossa casa. Quando nós estamos com crise financeira na nossa casa, a gente faz um replanejamento e vamos cortando aquilo que não é essencial. Por exemplo, num ambiente familiar, que você teve uma redução drástica da sua renda,
e você gastava R$150 para ir no cinema, corta o cinema e pega aí o notebook, pega aí o Netflix e assiste o seu filme em casa. Estoura a pipoca na panela e vai gastar aí R$20, R$30 no máximo. A gestão pública, se comparada às devidas proporções, é parecida, cortando aquilo que não é essencial, revendo os contratos, Pietro. Temos muitos contratos de prestadores de serviços da prefeitura. Olhar aquilo que não é tão importante e reduzir em 20%, 30% alguns contratos, gerando uma economia para que se possa investir em outra coisa ou, de repente, só economizar mesmo para colocar as finanças da prefeitura em ordem. A prefeitura está endividada. Eu quero entender o porquê isso aconteceu com os 2 prefeitos que aí estiveram. Por que a prefeitura se endividou? Má gestão, incompetência ou outra situação? Eu não tenho a resposta. Quem vai me dar essa resposta é a auditoria pública que eu farei nas contas da prefeitura. Então eu terei esse cuidado, terei esse discernimento, terei essa maturidade. Não quero aqui fazer juízo de valor a nenhum prefeito, se está bem ou não mal intencionado. Quem sou eu para fazer esse juízo de valor? Não vou fazer esse tipo de política, não faz parte da minha personalidade. Eu sou da campanha de propostas, da campanha Paz e Amor, sem ataques, sem provocações e sem colocar a culpa em ninguém. Mas que muito me assusta esse endividamento da prefeitura, me assusta. Bonezinho, outra grande demanda da cidade é a reorganização dos moldes da Zona Azul. O serviço deve continuar? Quais mudanças o senhor propõe? Primeiramente, tirar esse guarda municipal da Zona Azul olhando carros e colocar nos bairros, cuidando do povo, cuidando da segurança pública do povo e dando uma sensação de tranquilidade para o nosso povo. Farei a Zona Azul no estilo antigo, parquímetros. Por quê? Os idosos têm dificuldade com essa questão de aplicativo. Ah, mas entra no comércio e faz. Também não dá certo, é um transtorno. O que é o parquímetro? Coloca a moeda, aperta o verde, sai o ticket. É prático. Muitas pessoas têm resistências à tecnologia. Ah, mas tem um aplicativo. As pessoas não se adaptam aos aplicativos. Apenas aqueles que estão inseridos na modernidade, que são as maiorias das pessoas, eu concordo. Mas tem uma parcela de 20%, 30% da população que não tem celular com tecnologia. Se tem, sabe mexer apenas em algumas situações, usar o WhatsApp, fazer ligações, mas não domina, que tem que baixar o aplicativo, entender como o aplicativo funciona. Então, eu vou voltar com o modelo tradicional e modelo antigo da Zona Sul. Parquímetro, colocou a moeda, bateu o dedinho no verde, pegou o ticket e colocou no carro. É isso que eu penso para a Zona Azul. Candidato, como lidar com a determinação da extinção de cargos comissionados na prefeitura? Será necessária uma reforma administrativa? Como será a sua atuação nesse sentido? Acabei até me antecipando. Farei essa reforma administrativa, cortando em 60% a 70% o número de cargos comissionados e em alguns cargos realmente farão falta para a gestão. Esses essenciais para a gestão, farei concurso público, dando a oportunidade da meritocracia para essas pessoas. O cargo comissionado muitas vezes é assim, Pietro, você é meu camarada, me ajudou na campanha, mas você não manja nada da prefeitura, você não tem conhecimento técnico. Eu te coloco numa diretoria, você ganha R$5.000, trabalha meio período e não produz nada. Chega dessa filosofia na prefeitura de Araras. Na minha gestão, concurso público, pessoas técnicas, pouquíssimos cargos comissionados, só em pontos realmente que haja necessidade, para que a prefeitura possa andar e possa ter uma filosofia parecida com uma empresa particular. Na empresa particular, você não coloca o seu amigo que não faz nada para ganhar R$5.000. Por que na prefeitura, no dinheiro público, você vai fazer isso? Comigo não vai ser assim, não. Candidato, como o senhor pretende dialogar com o poder legislativo da cidade, caso seja eleito? Farei um diálogo importante, até porque eu fui vereador. Estive 4 anos na administração pública, fui vereador, tive essa experiência e quero fazer o diálogo com a Câmara antes de enviar um projeto, antes de votar um projeto e principalmente para entender a cabeça do vereador, o que ele está pensando. Ideias serão bem-vindas e muitas delas serão acatadas, independente se o vereador é de situação ou de oposição, Pietro.
Muito bem, vereador. Qual a importância do vice-prefeito e como se deu a escolha dele? Qual o tempo que ainda eu tenho, Pietro? Só para eu Diante disso, controlar. Nós temos que encerrar, candidato. Sim. Foram respondidas 19 das 20 perguntas, a qual de pronto. Obrigado pela presença, candidato. O senhor tem mais 3 minutos para fazer as considerações finais. Eu peço para a equipe técnica zerar os termômetros em 3, 2, 1. Por gentileza, candidato. Quero agradecer ao Grupo Opinião pelo convite de estar aqui. E um convite muito democrático, é muito importante essa interação dos candidatos. Agradecer a você, Pietro, que é o diretor jornalístico aqui da casa, a Giovana, que está aqui te auxiliando, o Marcelino. Também transmito o meu agradecimento ao diretor-geral dessa importante emissora, o senhor Valentim Viola, que sempre faz um serviço importantíssimo para a democracia. E quero falar para vocês o que está em jogo no dia 15. Está em jogo o destino da cidade dos próximos 4 anos. Eu me preparei muito. Eu me dediquei muito durante esses 10 anos que eu estou me preparando para ser prefeito. Eu abdiquei dos melhores anos da minha juventude, em finais de semana, estando dialogando nos bairros, estando como vereador do município fazendo reuniões, estando estudando gestão pública e depois fazendo as minhas especializações, para que eu pudesse ser um prefeito que irá implementar as mudanças necessárias no nosso município. Eu sou um prefeito 100% ficha limpa. Eu nunca menti para a população, eu nunca criei uma falsa expectativa e nunca precisei deixar a prefeitura por problemas jurídicos. Eu sempre falei a verdade. Teve até o debate aqui na Rede Opinião em 2016, onde eu alertei a população. E tudo o que eu falei, podem pegar os anais, aconteceu. Eu tenho a credibilidade e a verdade com o povo de Araras. E eu peço que vocês avaliem a questão da estabilidade política. Eu sou candidato que traz tranquilidade política. Dos principais candidatos que estão disputando a prefeitura e que têm chances reais de vencer as eleições, eu sou o único que ainda não tive a minha primeira oportunidade de estar à frente da prefeitura. E eu estou pedindo para vocês, olhando no olho do telespectador, apenas a minha primeira oportunidade de estar à frente da prefeitura e de implementar uma nova filosofia de gestão. Sou jovem, mas sou experiente. Fui vereador, subprefeito e ao meu lado estarei cercado de pessoas técnicas e experientes que estarão me auxiliando. Dr. Brambila cuidará da saúde. Irineu Marreto do desenvolvimento econômico. O meu vice foi escolhido a dedo, um vereador muito atuante, ex-secretário de Habitação, Jackson de Jesus, que estará comigo tomando as decisões necessárias, se possível cortando na carne para dar o exemplo para a população, mas estaremos sempre tendo a sensibilidade e tendo carinho para com o povo e queremos essa primeira oportunidade de mudar os destinos da nossa cidade. Por isso, no dia 15, o voto ele é munido de inteligência e sabedoria. Coloque tudo isso na balança e vote pela mudança. Vote num prefeito jovem, num prefeito que vai fazer muito pela nossa cidade. Vote 14, Bonezinho Corroquel prefeito e Jackson vice-prefeito. Obrigado, candidato. Obrigado pela presença. A TV Opinião e Opinião Play agradece a sua audiência, a sua companhia. Lembrando sempre que o objetivo da nossa saga de entrevistas é dar a você, eleitor, uma oportunidade única de conhecer melhor seu candidato e as propostas definir o seu voto para o dia 15 de novembro. Hoje foi a vez de Bonezinho Corroquel, do PTB, apresentar suas propostas. Amanhã teremos a presença do candidato Helder Bolvo, do PRTB. Na quinta-feira, Bibo Bozini, do PT. E fechando a rodada de entrevistas, na sexta-feira, Júnior Franco, do DEM. Com a gente, o Point da Pizza, que fica na Avenida Gofredo Teixeira da Silva Teles, 1569, no Jardim Universitário. Telefone 3351-3818. Também conosco o site sucessoaz.com.br. Todas as empresas em só um clique. E ainda o Que Delícia Salgados. Salgados variados, mini surros, bolos, docinhos para festas, encomendas em geral.
Acesse ou pelo WhatsApp 19 996 80 3339. Produtos com preço e a qualidade que você merece só no Que Delícia. Uma boa noite para você. Obrigado pela audiência. É a TV Opinião, o Opinião Play, na cobertura das eleições 2020. Uma boa noite. Obrigado pela companhia.